Perfeito. Eu acredito muito do que a gente falou no início sobre o protagonismo, porque, que nem você falou, os líderes hoje, eles têm umas agendas muito atribuladas. Então, as empresas, elas também têm muita dificuldade de ter tempo para formar os profissionais. Isso não significa que eles não deveriam investir na formação do Sim, sim, profissional, sim. mas se a gente olhar para a nossa realidade hoje, a maior parte não tem bons programas de formação. Então, isso Verdade. traz uma responsabilidade ainda maior para o colaborador, para a pessoa que está entrando na empresa, dela ter um protagonismo muito forte. Então, você precisa ter um protagonismo muito forte e uma adaptabilidade muito grande. Você precisa ser adaptável às mudanças. Sim. Pode ser que a empresa te contrate para liderar uma equipe e em menos de 6 meses essa equipe precisou mudar. O que você vai fazer? Você vai dizer, ah, não, vocês não me contrataram para isso? Você vai precisar se adaptar a essa Exato. situação. O Exato. mercado, ele pode mudar. A gente acabou de sair de uma pandemia. Sim. E se tiver uma outra pandemia? Então, hoje você tem que ter essa habilidade de se adaptar muito forte a mudanças, porque todas as empresas estão tendo grandes mudanças. Você vai trabalhar no modelo híbrido, remoto, como que você lidera equipes remotamente, você não estava esperando isso. Sim. Então, a adaptabilidade ela é presente hoje para qualquer líder. Ele precisa saber lidar com isso. Até porque a gente tem novas gerações entrando no mercado de trabalho e você precisa saber liderar todas essas gerações. Isso daqui é muito importante. E um terceiro ponto, eu acredito muito nisso do posicionamento, não só Tá. para a tua carreira, mas internamente para a empresa é muito importante. Se você for um líder que concorda com toda a orientação que chega para você, talvez você veja que a empresa ela está indo por um caminho que não é tão positivo, mas você não saiba se posicionar para se comunicar de maneira eficiente para mudar aquela estratégia ali. Então, eu acho que a comunicação eficiente ela é super importante em todos os níveis. Você precisa saber se posicionar e ter conflitos saudáveis com o teu chefe. Sim. Você precisa ter conflitos saudáveis com os teus pares e com as Certo. áreas ali correlatas. E você precisa ter conflitos saudáveis com os teus liderados. Isso é Exato. muito importante. Eu acho ainda que tem um quarto ponto, que é o da vulnerabilidade, de você saber que você não tem todas as respostas e você precisa pedir ajuda. Que eu acho até que foi um erro que eu cometi em alguns momentos na minha carreira. Na minha primeira transição de ser líder de mim, né, de quando ela não era líder ainda de outras pessoas, para ser líder de uma equipe, eu cometi esse erro pela insegurança. Eu era muito jovem, tinha 23, 24 anos, me mudei de Recife para Brasília para tocar o time de pessoas da Regional Centro-Oeste. Era uma cultura diferente, né, Sim. regionais diferentes, liderando uma equipe que eu não tinha trabalhado com todas as pessoas ali, e eu me considerava muito nova, então eu me auto-sabotava em algumas coisas e tinha medo de pedir ajuda. Então não tenha medo de pedir ajuda só porque você é líder. Todo colaborador ele deveria pedir ajuda. Até porque todos nós gostamos de nos sentir úteis, então é até Exato. uma forma de você criar relações Conexão com o de time. confiança com as pessoas. Conexão com o time. Eu concordo com todos esses pontos que você falou e enxergo mais três principais competências em posições de liderança. Primeiro, liderança, que para mim particularmente é a habilidade de você direcionar, desenvolver e servir as pessoas do teu time. Para mim, liderança significa isso. Segundo, autogerenciamento, porque você recebe pressão de 360. Então, quem está acima da tua liderança, dos teus pares, enfim, do teu time. E terceiro, boa capacidade de tomar de decisão. Poucas pessoas conseguem fazer isso, atrelado a tudo isso que você comentou, assim. Eu concordo demais. Quais seriam os principais conselhos que você daria para quem quer atingir altas posições em grandes empresas? Perfeito, muito bom que você falou, principalmente na parte de formação de pessoas, porque Tá? você não consegue ser líder se você não tiver a habilidade de formar pessoas, e você tem que genuinamente gostar disso. Sim. De genuinamente gostar de ensinar as pessoas, de se preocupar com o futuro dessas pessoas, de não só focar na entrega de resultado, mas se preocupar de o caminho que essa pessoa está trilhando está Sim. alinhado com os objetivos dela e você, como líder, guiar ela nessa trajetória. Então, para mim, se você quer subir cada vez mais posições, se você quer liderar uma empresa a nível nacional, se você quer ser um CEO, se você quer ser um diretor, dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho. Não adianta só o teu resultado individual. Você tem que ser a pessoa que tem a capacidade de entregar bons resultados através dos outros e de formar essas pessoas para que eles tenham muita autonomia no seu trabalho também, que não dependam de você. Uma falha muito grande que eu vejo de muitos líderes, sabe aquele líder que fala, eu não posso tirar férias, porque senão a empresa não anda sem mim. E a pessoa fala isso com o maior orgulho. Ele não lidera o time. Ele não lidera o time. Então você tem que fazer o seu time não precisar de você.
Você é tão bom Ele é que o vo executor do time. é isso, exatamente. Então você tem que ser tão bom a ponto da sua equipe conseguir rodar muito bem quando você sai de férias. Para mim, esse é o sinal que você já está Sim, pronto para seguir para um outro nível. sim. E você tem que ser tão bom a ponto de confiar também nas pessoas. Porque o que acontece? Muitos líderes, eu vejo muito isso a nível de gerência, eles acabam espremendo o liderado direto dele. Por quê? Porque ele está tão ansioso pelo resultado e não confia no seu liderado, que ele vai direto para a operação. Ele vai direto para quem está executando aquele processo. E aí ele vai espremendo o líder dele, que é o líder direto da pessoa que está ali na operação, Sim. vai tirando a autonomia, vai minando a confiança desse líder de primeiro nível, porque ele não tem a capacidade de acompanhar, desenvolver e mentorar o seu líder para que o seu líder replique isso também com a sua equipe. Então, para mim, quanto mais você quer crescer, maior tem que ser a sua capacidade de formar pessoas. Isso é super importante. E também o ponto de você, de tomada de decisão que você falou, saber que você não vai agradar todo mundo. Sim. E que está tudo bem. Porque É o teu difícil papel... isso, mas é verdade. E é Exato. tomar decisões na carreira e na empresa, né? Exatamente. Você tem que saber que você não vai agradar todas as pessoas e que está tudo bem, porque você está fazendo o melhor para a companhia. E você tem que saber comunicar isso para que ninguém fique falando pelos lados, você tem que saber antecipar problemas. Eu sempre falo isso para os meus mentorados, que são os líderes, e nas minhas formações. Você tem que saber antecipar problema. Eu vou promover uma pessoa na equipe. Eu sei que isso vai gerar um mal-estar em alguma outra pessoa que tinha expectativa, eu antecipo o problema e já me comunico diretamente com essa pessoa. Exato. Você não permite fofoca, porque você sabe ler aquele ambiente, você sabe quais são as expectativas de cada liderado e você sabe o que você precisa comunicar para eles. Exato. Verdade. E uma pergunta, assim, na tua opinião, assim, quem deveria fazer mentoria de carreira? Quem era o profissional ideal para isso? Para mim, são todas as pessoas, Também Rodrigo. acho. Também acho. Porque até quem está no início da carreira, eu acho que a minha carreira ela foi muito bem construída, porém eu cometi vários erros que eu poderia não ter cometido. Eu poderia ter acelerado ainda mais alguns resultados, alguns aprendizados. Então, desde o início de carreira, você deveria aproveitar a experiência de outras pessoas para te guiar. Porque é muito provável que você não encontre bons líderes nesse caminho. Sim. E até para as pessoas, mas eu não tenho recursos financeiros hoje para fazer uma mentoria. Eu acredito muito no negócio que você pode não ter um bom líder, mas você sempre vai ter bons livros. Eu acredito, os livros, eles me E guiaram quais são os muito. principais Eu livros? adoro se chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela foi diretora de operações no Facebook e no Google. E ela é fantástica, ela fala sobre muitas barreiras que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho e como que ela lidou com isso para que isso não prejudicasse o seu crescimento. Sim. Isso é muito legal, é fantástico. Eu gosto muito de outro livro também, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, que a gente falou mais cedo. Tem um outro que está muito ligado à nossa inteligência emocional, que se chama Inteligência Positiva. Tá bom. É muito bom. Ele fala até uma frase semelhante que você falou, de que a gente não controla muito do que acontece na nossa vida, nem no nosso trabalho, mas a gente controla sempre a nossa reação a isso. Se você reagir da melhor forma, você vai conseguir extrair o melhor aprendizado desse tipo de situação. Então, esses livros, para mim, são muito bons. Tem outro que, para mim, é muito bom, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo. Eu acho fantástico e é bom para homens e mulheres, tá? Porque, por mais que seja mais direcionado para mulheres, tem muitos comportamentos que homens também cometem no mercado de trabalho e acaba travando a sua carreira. Sim. Fala muito sobre posicionamento. Então, para mim, ele é um livro sobre posicionamento e como que você se comporta melhor para alinhar a tua carreira com os teus objetivos. Para mim, eu acho que esses são os principais e que eu mais uso, mas para líderes tem outro que é muito bom, que são os 5 desafios das equipes. Super didático, para mim todos os líderes deveriam lê-lo.